Glória a Deus. Bom dia, irmã, na paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos orar, né? Senhor Deus e Pai, nesse momento, eu quero te agradecer, Pai, por essa oportunidade de estar aqui transmitindo a Tua palavra. O Senhor sabe, Pai, que eu fico muito desconfortável em estar na frente com pessoas me observando. Mas também o Senhor sabe, eu pedi a semana inteira para que o Senhor tirasse o nervosismo e toda a ansiedade que pudesse me atrapalhar. E eu te agradeço, Pai, porque pelo menos até agora, graças a Ti, eu não estou nervosa, não estou ansiosa, nem nervosa. E eu te agradeço, Pai, te agradeço pelos meus irmãos que aqui estão. Te peço que o Senhor abra os corações dele para que essa palavra entre e caia em terra boa, Senhor. Que essa palavra germine, cresça e amadureça. E que a partir do momento que essa palavra amadurecer, ela seja transmitida a outras pessoas, Pai. Para que a gente possa sair, cumprir o Teu ID, Pai. E levar a Tua palavra às outras pessoas. Pessoas que estão precisando ouvir a Tua palavra, pessoas que estão carentes. Eu te peço, Pai, e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Vamos ler o Salmo. Vamos fazer assim. Eu leio um e vocês leem o seguinte, tá bom? E assim sucessivamente. Tá bom? Entendi? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Vamos ler juntos isso, tá bom? Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Queridos seminaristas, há momentos em que a vida parece pesada demais. Existem dias em que o coração se enche de angústia. Quando a enfermidade chega, quando a falta de recurso nos aperta, quando o medo do amanhã nos visita, quando a alma quando a alma passa por vales escuros e silenciosos. Nessas horas, o ser humano procura apoio em muitos lugares. Procuramos resposta em pessoas, procuramos segurança em recursos. Também procuramos descanso em coisas passageiras. Mas o problema mais profundo do nosso coração não é apenas a presença da dor, é a tendência de buscar refúgio longe de Deus. O pecado não apenas feriu o mundo, ele também desordenou a nossa confiança. Por isso, quando o sofrimento chega, muitas vezes revelamos não somente a nossa fraqueza, mas também a ruptura do nosso coração com o nosso Criador. Aleluia. E é complicado, e a gente tem que buscar a Deus, né? E exatamente nesse momento que o Salmo 23 fala com poder. Este salmo não é apenas uma palavra de consolo para os dias difíceis, é a confissão de fé de alguém que aprendeu a olhar para Deus não apenas como auxílio em emergência, mas como pastor de toda a vida. Aleluia. Por isso, Davi começa declarando: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. No Salmos 23:1, né? Esse é o primeiro.
E ele começa declarando isso. Essa não é uma frase de autoconfiança, nem promessa de que o crente nunca enfrentará dificuldades. Você pode, pastor, colocar João 16, verso 33, por favor? Quero ler só a parte B. No mundo passarei por aflições. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Deus já deixou claro, né? Jesus já deixou claro que a gente ia passar por aflições. E ele também deixou claro que se nós estamos com ele e ele venceu, nós também venceremos, porque ele nos ajuda o tempo inteiro. Basta que a gente o busque. Amém? É uma declaração de dependência. Davi não diz eu sou forte, eu sou o caminho, eu darei conta. Ele diz, o Senhor é o meu pastor e o Senhor é quem dá conta por mim. Em outras palavras, a segurança do povo de Deus não está em si mesmo, mas naquele que o guarda. Se o Senhor é o pastor, então sua ovelha não está abandonada. Davi continua mostrando esse cuidado ao falar de pastos verdejantes e águas de descanso, que está no verso 2. Aqui vemos o pastor provendo alimento e descanso para a ovelha cansada. O texto não está falando apenas de conforto exterior, está falando de cuidado de Deus que restaura a vida por dentro. Mas o Salmo não descreve apenas dias tranquilos. Fala de veredas da justiça e do vale da sombra da morte, que está logo ali no verso 3 e no 4. Isso é muito importante. O pastor não conduz a ovelha apenas por lugares fáceis. Às vezes ele a conduz por caminhos estreitos. Às vezes o caminho da obediência passa pelo sofrimento. Passa também pelo deserto. Aleluia. Às vezes a estrada da dificuldade atravessa o vale escuro. No entanto, mesmo ali, a ovelha não passa sozinha. Deus está sempre conosco. Aleluia. Davi diz, não temerei mal nenhum, porque tu está comigo. O centro da esperança não é a ausência de vale, mas a presença do pastor no vale. Deus, ele está sempre nos lembrando de que ele está sempre conosco. Muitas vezes a gente esquece, né? A gente fica angustiado, fica temeroso quando vem as aflições, as lutas, e a tendência que tem é a gente esquecer, e a gente se fecha e não quer falar com ninguém, ou quer falar com pessoas que não vão resolver, e esquece de Deus, que é quem vai resolver as nossas questões. Eu gostaria, pastor, que você colocasse o Salmo 50, o verso 15. Que fica bem claro Deus nos avisando de que a gente deve procurá-lo. Amém? Vamos ler, irmãos? Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Aleluia. Esse é um dos versos que tem, né? Que Deus está nos dizendo isso. Para a gente invocar, para a gente buscar, para a gente procurá-lo. E não só esses, tem vários outros versos, não só nos Salmos, mas em toda a Bíblia, né? No próprio Salmo tem o Salmo 72, o verso 12 ao 14, tem o Salmo 91, o verso 15 também, tem em Jeremias, vamos colocar Jeremias, por favor, pastor, 33, 3. Irmãos, leiam, por favor, comigo. Invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que
não sabes. Glória a Deus. Então, Deus está aqui, né, falando através desses versos que a gente deve procurar em todo o tempo, que devemos colocá-lo em primeiro lugar. E muitas vezes, quando a gente está angustiado, a gente esquece disso. Essa verdade precisa entrar profundamente em nosso coração. Muitos querem um Deus que elimine imediatamente toda essa dor, toda a luta e toda a adversidade. Mas o Salmo 23 nos ensina algo mais profundo. Deus nem sempre nos poupa de passar pelo vale, porém jamais o abandona os filhos no vale. O bordão e o cajado do pastor consolam, porque revelam sua direção e sua proteção. Às vezes o cuidado de Deus nos corrige, às vezes nos sustenta. Por favor, Salmo 121, versos 3 e 4. Para confirmarmos que Deus está sempre nos cuidando. Para a glória. Leia comigo, por favor, irmãos. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormirá nem dorme o guarda de Israel. Aleluias. Deus está sempre atento a nós, está sempre nos guardando, nos protegendo, nos cuidando. E a partir do momento, eu era essa pessoa que vivia angustiada, vivia aflita, querendo dar conta de tudo, resolver tudo, mas não resolvia nada, porque eu não posso nada, mas o meu Deus pode. E a partir do momento que eu entendi isso, eu comecei a descansar. E quando eu percebi como era descansar em Deus, ficar tranquila, o problema está lá, está certo, o que eu posso fazer? Orar, eu oro, eu busco, mas, ó Senhor, está nas tuas mãos. E eu vou fazer o que me cabe, crendo que meu Deus vai resolver e na hora certa tudo vai entrar nos eixos, amém? Glória a Deus. Além disso, o Salmo avança da imagem de pastor para a imagem do anfitrião. Davi declara que Deus prepara uma mesa na presença dos inimigos, unge a cabeça com óleo e faz o cálice transbordar. Isso significa que o cuidado de Deus não é pobre, nem escasso, nem envergonhado. Ele não apenas não mantém vivo, nos mantém vivo, misericórdia. Ele nos recebe, nos honra e nos sustenta com abundância. Mesmo em um mundo caído, cercado de oposição e dor, Deus continua sendo capaz de alimentar o seu povo com graça. A mesa preparada diante de inimigos mostra que a ameaça não tem a palavra final. O pastor continua sendo o Senhor soberano. Mas esse salmo não deve ser lido apenas como uma experiência individual de Davi. Na história da redenção, a imagem do pastor cresce e se aprofunda. O pastor de Israel se revelou como um pastor do seu povo. Os profetas anunciaram os falsos pastores de Israel e anunciaram que o próprio Deus viria pastorear o seu rebanho, como está lá em Ezequiel 34. Eu até ia pegar uns versículos para ler, mas eu preferi fazer assim, ó. Os irmãos vão ler. Chega em casa, né? Vocês leem Ezequiel, que lá fala, mostra a profecia contra os pastores e também o cuidado de Deus pelo rebanho, pelo seu povo. Aleluia. Aqui está o centro do Evangelho. Podemos confiar em Deus como nosso pastor, porque Jesus Cristo é o bom pastor que deu a vida pelas ovelhas. Ele não é apenas um exemplo. Ele não é apenas... Gente, misericórdia, eu me perdi. Peraí. Ele não é apenas um exemplo de cuidado. Ele é o Redentor. Ele não veio apenas para consolar
pessoas aflitas. Ele veio para salvar pecadores perdidos. O nosso maior problema não era simplesmente a tristeza, a doença, a falta de recurso ou o medo humano. O nosso maior problema era o pecado. Estávamos afastados de Deus, sem direção, sem vida, sem esperança verdadeira. É por isso que Cristo veio. Aleluia. Ele é, como é que fala, né? Ele é o nosso Redentor, também o nosso Salvador, Libertador, Resgatador. E glória a Deus que temos Jesus para nos cuidar, para nos libertar de nós mesmos, de tantas coisas que nos machucam, que nos ferem. Se não fosse Deus, ai de nós se não fosse Jesus nas nossas vidas. Amém? Na cruz, o bom pastor entregou a sua vida pelas ovelhas. Ali houve substituição, ali houve expiação, ali houve reconciliação. O pastor entrou no lugar das ovelhas. Ele recebeu o juízo que nós merecíamos, para nos trazer de volta ao aprisco de Deus. É por isso que podemos dizer que nada nos faltará. Não porque somos dignos, e não somos, a graça de Deus que nos alcançou, mas porque Cristo cobriu o caminho, abriu o caminho da graça. É por isso que podemos passar pelo vale sem desespero final, porque o pastor crucificado e ressurreto já entrou no vale mais profundo e venceu a morte por nós. Amém. Glória a Deus. E a cruz não foi o fim. O bom pastor ressuscitou. A ressurreição é confirmação de que o sacrifício foi aceito, de que a morte foi derrotada e de que a nova criação já começou. Aleluia. Um dia nos levará em segurança à plena comunhão com Deus. Por isso, Apocalipse apresenta uma imagem gloriosa. O Cordeiro será também o pastor do seu povo e os guiará para as fontes das águas da vida. Pastor, por favor, Apocalipse 7:17. Pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono nos apacentará e nos guiará Para as fontes da água da vida, e Deus me enxugará dos olhos todas as lágrimas. Amém, Jesus. Aleluia. Aqui, o Salmo 23 aponta para esse fim, não apenas cuidando do presente, mas comunhão eterna. É o que esse verso diz, né? Por isso, a aplicação desse salmo não pode ser apenas peça ajuda. Confie mais. Não fique ansioso. Tudo isso, isoladamente, pode se tornar peso sobre a consciência. A pergunta mais profunda é: por que podemos nos achegar a Deus com confiança? A resposta é esta: porque Cristo, o bom pastor, deu a vida por nós e ressuscitou para nos guardar. Não podemos nos aproximar, não porque somos fortes. Não podemos nos aproximar, não porque somos fortes, mas porque fomos recebidos pela graça. Nós podemos clamar, não porque merecemos ser ouvidos, mas porque o sangue de Cristo abriu para nós o caminho até o Pai. Aleluia. E se hoje percebemos que temos buscado refúgio em muitos lugares, mas não no Senhor,
Esta palavra nos chama ao arrependimento e à fé. Voltamos para Cristo. Ovelhas sem pastor se perdem. Pecadores sem Cristo continuam sem esperança. Mas o Evangelho anuncia que o bom pastor clama, recebe, perdoa e conduz. Nele há descanso para a alma, perdão para o culpado, direção para o confuso e vida para aquele que estava perdido. Aleluia. Por isso descansemos o nosso coração no Senhor, creiamos no bom pastor, alegremos na sua cruz, vivamos na esperança da sua ressurreição e caminhemos com os olhos voltados para o dia em que o rebanho redimido habitará para sempre, com seu pastor na nova criação. Amém. Glória a Deus. Essa parte. Vamos orar pelo final. Aleluia. Meu Deus e Pai, a Ti dou graças por esse momento. Aleluia. Estou muito feliz, Pai, por poder trazer essa palavra. Por o Senhor estar aqui ao meu lado, me ajudando, me direcionando. Eu sou grata, Pai, eu sou muito feliz. Eu não sei nem como colocar em palavras a minha gratidão, mas o Senhor sabe. E eu te agradeço, Pai, muito, muito obrigado por esse momento, por essa oportunidade, mais uma vez, como eu falei, de trazer a Tua palavra, pelo convite da Viviane, que me conduziu a estudar, porque eu já queria há bastante tempo, o Senhor sabe, o Senhor preparou aqui. Muito obrigado pelo pastor Tiago, por essa oportunidade que ele nos dá aqui a cada dia, trazendo esse ensino, nos capacitando, nos ajudando a crescer na graça e no conhecimento. Eu te agradeço pela glória, pela oferta que ela traz para nós todos os sábados. Eu agradeço, Pai, em nome de Jesus, e te peço que o Senhor toque o coração dos irmãos para que comece a ofertar também. Eu tenho um desejo de trazer algo, o Senhor sabe, e no momento oportuno eu farei isso. Eu agradeço por essa igreja, por esse ministério que me acolheu e que está me ajudando para poder, Pai, fazer a Tua obra de uma maneira mais madura. E eu te agradeço grandemente essa oportunidade em nome de Jesus. Amém. Amém.